Não temos independência. Temos feriados, temos comemorações, temos pensamentos independentes, turvos, transparentes, pensamentos com razão, com emoção, envoltos em convicção ou apenas levados pela multidão. Não importa, não temos independência. Mais um 7 de setembro, o quanto somos independentes, quanto você é independente, quanto seus pensamentos são seus e não são criados, induzidos ou podados. Em tempos de polarização, os pensantes são chamados de isentão. O que escolhe um dos lados normalmente é domado, perdendo a capacidade de perceber a proporcionalidade entre o certo e o errado. Há apenas dois caminhos, dizem eles, os que estão com você e os diferentes. Tempos difíceis. Olhe para qualquer lado e sempre vai ter alguém massacrando um coitado simplesmente por considerar o diferente como errado. Não temos independência. Somos apenas iludidos por pensamentos antigos de reis que não existem mais e gananciosos que dizem ser reais, mas que são apenas serviçais, bandidos que nos tratam como mendigos. Uma total incoerência. Por isso digo em alto e bom som: não temos independência. E aí, crentelhos? Estão dominando as suas escolhas ou estão sendo manipulados sem nem mesmo perceber? Hoje a gente vai estar falando sobre manipulação. E você deve estar se perguntando, se nós vamos falar sobre manipulação, por que tem um maluco dançando de maneira bem esquisita nesse vídeo? Esse aí é um dos vídeos que eu selecionei para vocês, para poder estar demonstrando algumas das atitudes que nós temos de maneira automática, ou seguindo a multidão, ou simplesmente que a gente faz por causa da situação, por causa do momento. Então, se você observar aí, inicialmente ele começou a dançar e as pessoas acharam muito estranho. Porém, em seguida ali, chega alguém e começa a dançar com ele, outros começam a observar, no início rindo um pouco. Essa risada já automaticamente já dá uma sensação de felicidade, chega mais um, e são basicamente pessoas fazendo umas loucuragens, umas micagens. Porém, não fica por aí. Aos poucos vocês vão perceber ao longo desse vídeo que a multidão começa a se aglomerar, as pessoas começam a seguir, e dentro de pouco tempo tem muita, mas muita gente dançando de maneira totalmente ilógica, irracional, digamos assim. Se divertindo. Isso acontece muito. Um dos motivos para isso acontecer é o que a gente chama de neurônios em espelho. O que esses neurônios em espelho fazem? Eles simplesmente analisam o que tem ao nosso redor e eles começam a tentar imitar as pessoas, imitar a situação que tem ao nosso redor, para que nós possamos ser aceitos pelo grupo. Segundo a ciência, isso faz com que a gente tenha uma probabilidade maior de sobrevivência. Pelo menos foi para isso que foi desenvolvido, para que a gente conseguisse sobreviver de maneira mais fácil por estar em um grupo. Isso é uma das formas de manipulação que muitos governos, ou a mídia e diversos outros acabam induzindo diariamente em nossas vidas. Nós acabamos não nos importando devidamente e fazendo com que a gente tome escolhas sem realmente perceber o porquê que nós fizemos aquilo. Simplesmente porque outras pessoas estão fazendo. Isso é o que normalmente a nossa irracionalidade indicaria para que nós tomássemos de atitude. Olha só a quantidade de gente que vai aglomerando, que vai ficando em cima de uma coisa que a princípio não tinha nada a ver, mas vira uma festa, ou seja, uma multidão seguindo um líder. Eu também vou mostrar ali para vocês um outro vídeo que foi feito através da Coca-Cola. Para quê? Para demonstrar um efeito bem similar, bem parecido. É um vídeo onde um homem entra no metrô. Eles fizeram vários vídeos como esse para poder repercutir, e ele simplesmente começa a rir. E conforme ele vai rindo, as pessoas no começo começam a achar estranho, começam a achar diferente, olham com olhares um pouco condenatórios, mas logo em seguida começam a achar graça também, começam a achar divertido. E aos poucos um vai soltando um riso a mais, pelo mesmo motivo que a gente viu no vídeo anterior, simplesmente pela sensação de aceitação. E aos poucos isso vai contagiando, e quando se dão conta, todos estão rindo
sem saber o motivo pelo qual o primeiro homem riu, simplesmente porque ele riu, então eu rio também para mim fazer parte do grupo, para mim ter essa aceitação. Nós também temos um outro vídeo que é um pouquinho mais divertido. Ele traz para a gente uma situação diferente. É um teste social onde eles colocaram uma pessoa que estava aguardando por uma chamada, por uma consulta, se não me engano, e diversas outras pessoas que eram todos atores contratados, e quando um sino tocava, um alarme tocava, simplesmente todos os atores levantavam sem motivo nenhum, simplesmente eles levantavam e sentavam novamente. Tocava o alarme, eles levantavam e sentavam novamente. Na terceira vez que tocou o alarme, automaticamente a pessoa que não estava sabendo de nada dessa situação, que seria o ponto de teste, começou a levantar e sentar acompanhando o grupo. Simples assim. Ninguém falou, ninguém obrigou, ninguém indicou, simplesmente os outros estavam fazendo, ela começou a fazer também. Na sequência, eles fizeram o que? Eles começaram a tirar as pessoas da sala para ver se ela continuaria fazendo a mesma coisa. E por incrível que pareça, mesmo sozinha, quando o sino tocou, quando a campainha tocou, ela continuou praticando a mesma atitude, levantando e sentando, sem nem sequer saber o porquê, ou mesmo sem ter ninguém observando, ou seja, não era porque os outros estavam observando, ela aceitou essa atitude como sendo a atitude correta. O mais intrigante é o seguinte: eles permitiam que outra pessoa chegasse também para a consulta, que também não era parte do grupo 1, ou seja, do grupo que sabia do experimento. Era uma pessoa comum que chegou sem saber de nada. E essa pessoa também começou a participar da mesma ação de se levantar quando a campainha tocava, simplesmente porque a outra que estava ali estava fazendo isso, e mesmo ela falando que ela não sabia o porquê, mas que quando ela chegou os outros já estavam fazendo, então ela achou bom fazer. E o que acontece em sequência? Outras pessoas também começam a chegar, também começam a ver as atitudes dos dois primeiros e em seguida começam a replicar também. E isso vai contagiando cada um que vai chegando. Alguns ficam mais receosos, outros já fazem de primeira, mas da mesma forma, sem saber o porquê, eles vão tomando esse tipo de atitude. Aí eu pergunto para você: quantas atitudes você está tomando sem questionar se realmente aquela atitude é coerente ou não, simplesmente porque o grupo ao qual você pertence acredita ou partilha dessas atitudes? Sempre questione, sempre avalie e principalmente se autoavalie se você não está permitindo que o meio interfira nas suas escolhas e na sua mente. Bora lá, gente, sempre com lógica, hierarquia e observação para desvendar os mistérios desse mundo.